dia a todos, pedindo para que todos abram seus áudios e seus áudios não, desculpa, seus vídeos, para que a gente possa começar a reunião. Bom dia, Rodrigo, tudo bem? André, Tudo bem, Fred? Bom dia. Bom dia a todos aí. mais alguém que vai participar? Por favor, abrindo, se possível, os vídeos para que a gente possa perceber. Bom dia, Diego, Sandra, tudo bem? Bom, na nossa última reunião, nós tivemos o painel de cidades resilientes. E como foi um painel muito grande, com muita informação, inclusive, nós ficamos de discutir esse painel, na verdade, discutir qual seria o produto depois da nossa apresentação, o que a gente iria fazer, analisar os dados do painel, verificar o que nós poderíamos fazer em função desse painel com essa questão do tema de cidades resilientes. Então, ficou como uma espécie de dever de casa que a gente pudesse olhar esses dados, rever, né, das apresentações. As apresentações foram entregues e, a partir daí, começar a fazer uma reflexão a respeito do tema. Então, vamos iniciar a nossa discussão, nossa reflexão em cima do Cidades Resilientes, né? Passo a palavra a quem pedir, por favor, só levantar a mãozinha. Chegaram a ver os teus temas, chegaram a fazer uma análise. Bem, Fred, muito interessante a proposta, né, do painel Cidade Resiliente. É uma questão extremamente complexa, né, que vai ao encontro, na minha concepção, justamente do que resiliência nós precisamos para a cidade. E aí eu acho que vai muito além disso, né? Que condições estratégicas o poder público, e aí a gente não fala só de poder público, a gente fala de poder privado e o terceiro setor. Então, que governança nós precisamos propor para dar conta de todas essas questões. A gente fez simplesmente ou complexamente um painel, né, estanque, pontual, mas de uma abrangência descomunal. Verdade. Então, qual é o recorte estratégico que nós temos que pensar para que isso, de fato, seja uma contribuição para pensar políticas públicas? E aí, cada vez mais, esse problema que nos acomete aqui, né, os que foram trazidos lá, a gente está vendo agora, né, com o Milton nos Estados Unidos. Então, quer dizer, é uma condição de pensar globalmente para agir localmente. Então, acho que a nossa contribuição, né, aí eu acho que eu vou passar essa bola para você pensar, né, como é o protagonista, né, como coordenador desse fórum de todas essas câmaras, né, como estrategicamente a gente pode desenhar para que a nossa proposição ela seja objeto de reflexão e, sobretudo, contribua de forma exequível para se pensar ações efetivas aonde essa governança do primeiro, segundo e terceiro setor seja uma contribuição protagonizadora para pensar políticas a partir do G20. A gente está pensando local para agir globalmente. Eu acho que o desafio nosso está nesse recorte. Obrigado. Ok, obrigado, Marcelo. Mais alguém deseja falar alguma coisa? Realmente é um painel extremamente complexo, né? Ele abre um leque enorme de assuntos e de questões a serem pensadas e trabalhadas, né? E eu percebi em todas as falas a palavra plano, planejamento, né? Era sempre, na verdade, era uma palavra, um conceito que estava ali definido em todas as falas, né? A necessidade de um plano, a necessidade de um planejamento, mas, né, em todos os setores, na questão do hospital, na questão quando a UERJ, quando o Oscar apresentou na UERJ, ou seja, todas as apresentações sempre colocava a palavra plano, planejamento, como se fosse quase que uma palavra de ordem, né? Eu acho que a gente tem que pensar nisso, né?
nessa questão, nesse conceito, né? O que fazer como fazer isso, né? Bom, vamos lá. Vamos conversar e pensar. Eu queria complementar, Fred, justamente falando corroborando a sua fala, a importância do planejamento estratégico, sim, né, enquanto políticas públicas, e, sobretudo, que esse planejamento seja extremamente contingenciado. Eu acho que esse é o grande diferencial, que as nossas políticas públicas, as nossas políticas, de modo geral, elas não são contingenciais. Então, esse é um desafio. Cidades resilientes, cidades inteligentes, elas precisam cada vez mais estar contingenciadas. Então, estrategicamente, é uma condição, na minha concepção, sine qua non, que deve ser aliada a todas as nossas proposições. Eu acho que esse painel ele tem tudo para oferecer, né, uma gama de condições da reflexão, de pensar políticas de Estado, sem dúvida nenhuma, né? E aí a gente está falando de uma contribuição, não apenas a gente está pensando localmente, a gente está pensando globalmente, é uma proposição que nós vamos levar para o mundo. Então, essas condições eu acho que são extremamente necessárias para a gente trazer a jusante de todas as nossas proposições. Obrigado. A palavra está aberta. Bom dia. Bom dia, Sandra. Bom dia a todos, diretos aqui da Costa do Sol. Estou aqui representando o Condetur, o Conselho de Turismo da Costa do Sol, mas tem uma empresa, né, a Amazônia Rio, e nós pautamos a questão dos resíduos. Mas dentro do que nós estamos aqui nessa proposta de cidades resilientes, e ultimamente que a gente tem vivido nessa questão, desde o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, eu gostaria de trazer uma pauta que eu acho que ela está muito aquém do que a gente está vivendo e dentro da proposta que está aqui de cidades resilientes, que é a gente pautar a questão do racismo ambiental. O quanto que nós precisamos de alavancar nessa fala do racismo ambiental, né, que ele acaba atingindo algumas áreas do nosso município, das nossas cidades, principalmente as comunidades, e o que isso gera em relação aos rios, aos saneamentos, como nós podemos alavancar mais essa proposta do racismo ambiental. Quais são o planejamento que está sendo feito, e eu acho que seria uma fala pertinente, inclusive dentro do G20. Até onde nós estamos alavancando, falando de cidades resilientes na questão do racismo ambiental. Qual é o contingente de pessoas que ele tem atingido, quais as campanhas que têm sido realizadas em cima da questão desse racismo ambiental. Porque, de uma certa forma, acaba afetando não só as comunidades, mas as áreas urbanas e o que eu defendo, o turismo, que do momento que esse racismo ambiental ele predomina, ele também acaba afetando a fala do nosso turismo, principalmente se eu vou falar de turismo de base comunitária. Onde ele se encontra? Ele se encontra nos territórios, nos quilombos. Então, eu gostaria de estar trazendo essa pauta da importância da gente estar falando do racismo ambiental. Obrigada. Obrigado, Sandra. Muito pertinente. Mais alguma fala, por favor? Estamos ainda no início. Fiquem à vontade. Oi, pessoal, bom dia. Bom dia, Fred. Bom dia a todos e todas. Na verdade, assim, eu participei da sessão retrasada, né? Até eu que trouxe o professor Oscar, né? O contato do professor Oscar para falar. E acabei, na sessão, né, que teve o evento, eu acabei tendo que ir no médico, não consegui participar, né? Não consegui estar aqui, infelizmente. Mas o Patrick, né, eu sou o suplente do Patrick, né? O Patrick é o representante permanente da UERJ, eu acabo fazendo a substituição dele quando ele não pode.
Mas sobre a temática da resiliência, eu acho que duas falas, né, tanto do Marcelo quanto da Sandra, né, eu acho que elas convergem, né, no sentido que o Marcelo falou de resiliência, qual o tipo de resiliência que a gente quer para as cidades, e ao mesmo tempo eu coloco resiliência para quem, né? A mesma resiliência, quando a gente fala de resiliência, eu penso que são resiliências, né, na verdade. Uma coisa que é resiliência para mim pode não ser para outra pessoa ou para um determinado grupo, enfim. E acho que a gente pode pensar nesse sentido de resiliências, né? Quais são as resiliências necessárias, né, para a cidade, enfim, de alguma maneira. E também, ao mesmo tempo, o que a Sandra falou sobre o racismo ambiental, né? E se a gente pensar em injustiça ambiental, que está muito associado ao racismo, né? Porque muitas vezes a gente fala de injustiça ambiental e está falando de racismo e não está propriamente dizendo diretamente que existe ali um racismo ambiental. Então, acho que, de uma certa forma, seria interessante a gente tentar pensar essa questão do racismo ambiental junto com a resiliência para tratar no planejamento, né? Por exemplo, eu orientei um trabalho agora sobre vulnerabilidade a enchentes na bacia do rio Faria-Timbó. E acabou que, de fato, existe ali um racismo ambiental implícito, né? Por mais que a gente estivesse falando de vulnerabilidade, a gente estava ali falando de racismo ambiental implicitamente. Então, acho que juntar essa questão tanto da resiliência quanto do racismo vai perpassar um pouco por essa questão de vulnerabilidade, de quais são as populações que estão vulneráveis, quem são essas pessoas, e acho que para a gente definir estratégias, né? Fazer um planejamento, a gente tem que minimamente conhecer, né, quem são essas pessoas vulneráveis, que são essas pessoas que precisam de resiliência, né? E qual resiliência que elas precisam. Então, acho que seria interessante a gente debater isso, né? De uma maneira geral, de como que a gente pensa a resiliência, mas ao mesmo tempo como que a gente identifica as necessidades, né? De quais são as resiliências que a gente quer para a cidade. Acho que é mais nesse sentido. Perfeito, Rodrigo, Rodrigo. Na verdade, Sim, a questão do racismo ambiental foi colocado no painel através da fala da Dora Vargas. Ela trouxe sim. ela levantou, né, essa questão muito bem levantada, por sinal. Uhum. Sim, é importante, é muito importante o que você acabou de falar, Rodrigo. Mas vamos lá, vamos continuar. Estamos Sim, começando pelo visto, já encaminhar alguma coisa. Sandra, poderia só. Eu gostaria de acrescentar, dentro da fala do Rodrigo, eu estou participando das reuniões, eu acho que a gente pode também colocar esse diferencial. Eu estou participando das reuniões do G20 Social. E, além do G20 Social, eu estou fazendo agora, no momento, um curso que eu estou amando de conselheira ambiental. E essa fala do Rodrigo soma a gente trabalhar, né, essa questão do racismo ambiental, da resiliência, mas eu acho que a gente ainda pode fechar, porque tem muito a ver com a questão de quando nós falamos de justiça climática. Eu acho que a gente pode, de repente, fazer um interface entre essas falas, dentro do que eu tenho participado dos debates com os conselheiros, essa fala da justiça climática e a gente trazer essa pauta do racismo ambiental para dentro do G20 social. Eu acho que a gente vai trabalhar com um diferencial bem interessante. Obrigada. ok, muito bom, Sandra. Mais alguém? Vamos lá. Então, na verdade, nós estamos encaminhando para a questão, para a reflexão a respeito das desigualdades sociais e como que elas, né? Como é que a gente pode sanar alguma coisa, né? Como é que a gente pode tentar começar a caminhar, né? Pensando nisso de uma forma mais efetiva. Então, é um caminho bem interessante. Vamos continuar essas reflexões para que a gente possa chegar em, ou pelo menos apontar um caminho, algum tipo de estratégia que a gente possa ajudar o legislativo, né, nesse assunto. Vamos lá. O Fred e
colegas, né, aqui reunidos. É muito interessante, as falas certamente não são excludentes, né? Mas eu considero extremamente pertinente, né, sobretudo o Fred, que dialoga e está orgânico em todas as câmaras, né, para que você possa trazer para a gente aqui, Fred, nesse momento, né, até que ponto a nossa Câmara avança. Então, acho que a gente precisa fazer um recorte e ver para onde a gente vai. E a gente está falando aqui de algo que ele perpassa todas as câmaras. Então, quer dizer, de repente, esse escopo, bem, a nossa Câmara de Desenvolvimento Sustentável, ela vai seguir nessa direção. Obviamente, não são condições excludentes, mas, de repente, para a gente ter um foco e ter uma sequência. Por exemplo, até epistemologicamente, a gente está falando de resiliência, é uma questão extremamente complexa, né? E para onde a gente vai seguir enquanto esta Câmara de Desenvolvimento Sustentável? Qual vai ser, de fato, o nosso foco nessa exposição, né, em prol que, de alguma forma, direta ou diretamente, embora a gente esteja contemplando todos os setores que cada vez mais precisam ser orgânicos e dinamizador desse processo, e está falando de alguma forma de políticas públicas, né? E aí esse escopo, Fred, talvez você, certamente, na minha concepção, você é a pessoa mais certa. Poxa, vamos seguir por aqui, porque outras câmaras estão dialogando nessa direção, porque a gente não vai fazer uma exposição do fórum, vai fazer exposição de câmaras, que aí certamente pode convergir a uma proposta talvez única ou vários posicionamentos. Só aí para a gente refletir, tentar fazer um recorte, porque certamente todas as falas são expressivas, mas eu acredito que a gente tem que ter um pouco mais de objetividade enquanto Câmara de Desenvolvimento Sustentável. Ok. A questão da objetividade é muito importante, né? O que a gente pode fazer? Isso realmente vai depender da nossa discussão, da nossa reflexão, né? A gente vai começar, eu posso, na verdade, esse assunto ele está sendo trabalhado aqui, diretamente na Câmara Setorial, né, de sustentabilidade, acho que se inicia aqui, até pela própria característica do tema, né? E a partir do que a gente conversar, a gente cria uma estratégia. A gente cria, ou vamos fazer uma nota técnica, ou vamos fazer ou vamos apresentar, vamos ter a jornada do G20 agora, em novembro, vamos ver o que a gente indica nisso aí, né? Vamos ver o que a gente consegue apontar, né? A jornada do G20 vai ser em novembro. Nós estamos acabando de estruturar, acredito que terça ou quarta-feira a gente já coloque alguma notícia para vocês e com certeza isso aí será, né? Será sempre, estará lá, né? Vai estar lá. Mas vamos continuar a reflexão e ver que tipo de trabalho que a gente pode fazer. Por exemplo, o Pando colocou aqui no chat, entendo que o Estado deve iniciar o quanto antes a confecção de planos de contingência, já que o processo de mudanças dos extremos ambientais são uma realidade. Inserir no plano mapeamento de áreas sensíveis e possíveis impactos. Agora é hora de trabalhar não mais com possibilidades, mas situações concretas. O Pando já orienta aqui a questão da confecção do plano de contingência, né? Que não é uma coisa feita de uma hora para outra, mas a gente começa, né, a pensar nisso, né? Lembrando que nossa reflexão também não é uma coisa para. Quer dizer, é interessante, né? Existe uma urgência em ser feita alguma coisa, mas nós da Câmara Setorial estamos, na verdade, na nossa última reunião, né? E fora a reunião do G20, que vai acontecer em novembro, né? Então, na verdade, a nossa penúltima reunião do ano. Isso significa que todas as nossas reflexões elas vão gerar produtos em 2025, né? Mas também isso não é uma coisa para ser feita imediatamente. Isso é lógico, né? Então a gente tem que realmente começar a pensar e ir traçando essas estratégias, né?
Podemos começar 2025 já com alguma coisa. Diego, tá sem áudio, Diego. Tá bom, Diego. Estamos lendo aqui. Todos conseguem ler no chat, né? Ok. Ninguém mais? Fred, bom dia, Oi! pessoal. Josiane Pode aqui falar, Josiane. representando o Sikirge. Tá bom. Eu estava até mais ouvindo vocês, porque eu não consegui participar das últimas, né? Até agora eu vou fazer um esforço maior para estar mais presente nas reuniões. Estava lendo até a ata para tentar estar na mesma página, né? Literalmente aí quase. Estou entendendo, Fred, que a gente teve na última reunião o painel que vocês comentaram, né? Isso já Isso. aconteceu na outra, e agora a gente está tentando colocar aqui nos trilhos o que vem de próximos passos, desdobramentos aí, não é Isso. No isso? final de outubro, esse painel deve estar indo para o YouTube. Lá para o final de outubro, início de novembro, Ah, ele perfeito. Aí deve estar eu indo para o YouTube. É isso. assisto também. Tá, você já falou que essa é a última reunião do ano, e a gente vai ter aí o encontro que é Da aquele do jornada do Palácio. G20. É no Isso. Palácio Tiradentes, certo? Tá, Perfeito. sobre esse então que eu queria tirar dúvidas práticas até, como é que tá, se os painéis já estão fechados, se a gente tem contribuição, Estamos fechando como é que tá? agora, terça ou quarta-feira, no máximo quinta-feira que vem, a gente coloca no ar para vocês, né? A gente volta, a gente coloca nos grupos e começa a fazer os convites e tudo mais. Nós estamos numa corrida para deixar tudo prontinho, tá Tá, bom? e aí vai Vai deixar que você acontecer será, mesmo todo no... mundo vai ser informado. Legal. E os painéis já estão fechados, ô Fred? Estamos fechando os temas. Tá, mas você já passou pra gente aqui, o grupo já Não, não, ainda olhou? não. Não, Ainda ainda não. tá, a Ah, discussão ainda tá. está sendo interna, né? Porque a gente está vendo quais são as sugestões de cada entidade, vendo o que é que a gente consegue, se a gente consegue pegar todo mundo, né? Fazendo uma adaptação. Tá. Mas a gente ainda tem abertura, espaço aí, timing para contribuir, tem alguns eixos temáticos. Desculpa se eu estiver já chovendo As molhado, acho que eu contribuições já. já estão sendo avaliadas, que a gente teve um tempo Já, né? dessas Tá, contribuições tá, serem apresentadas, tá bem. Só estou me atualizando mesmo, então ótimo. tá? Porque se a gente começar a ter contribuição de novo agora, aí confunde tudo, né? Aí vai atrasar o meio de campo, É, né? Não é. fecha nunca. Tá, só me fala a data aí, vai ser quando de novembro? 4, 5, 6, 7, é isso? É iníciozinho de novembro, São 4 dias, é isso? 5 dias, Então, a segunda a semana sexta. inteira? Tá, É, tá bom. Só para colocar aqui também, né? Na agenda. Tá ótimo, então, Fred. Obrigada pela atualização aí. Desculpa fazer perguntas que você já... é isso, Júlio. Perguntas atrasadas. Não tem problema Mas nenhum. semana que vem a gente vai ter a reunião da diretoria do SIQui. Já é bom que eu atualizo também, deixo todo mundo na mesma página. Tá bom, Josi. Tá? Obrigada, Fred. Bom, vamos lá. Nesse nosso assunto, estamos entrando. Já temos meia hora de reunião. Como é que a gente pode avançar nisso? Rodrigo, alguma proposta? Então, Fred, na verdade, assim, até tirando uma dúvida, né, mesmo, que você tinha falado que era a penúltima Penúltima reunião contando com a reunião do G20, do né? Com a nossa G20, né? E jornada. até tentar entender como seria a nossa participação, né? Porque eu, como estou participando só quando o Patrick não pode estar, né?
e acabou que a gente não conversou muito desde do último evento, né, com a participação do professor da UERJ, enfim. E aí, mais para entender como seria a nossa participação nesses grupos, né, nesses painéis do G20, e até como que a gente poderia contribuir. Mas aí é que tá, né? Não adianta chegar agora, querer contribuir, né, cair de paraquedas, enfim, e de Não, repente já foi feita atrasar. sugestões de contribuições. A gente está Exato. analisando, porque ao montar a estrutura, a gente está avaliando todas essas contribuições, para que a Aham. gente possa atender todo mundo e para que a gente tenha um painel, né, efetivo, né, um painel Uhum. Sim. interessante, né? Então a gente está fazendo exatamente isso agora, né? Acredito que quarta, quinta-feira, no máximo, a gente já Uhum. tem aí uma resposta dessa estrutura montada, tá ok? Uhum. Tá ok. É, assim, de proposta, assim, dessa questão da resiliência, né? Eu penso que é meio que um pouco do que o pessoal falou, né? Tanto no chat, quanto o Marcelo e a Sandra também falaram sobre essa questão de ter um olhar, talvez, para as comunidades, de ter um plano de contingência, não sei. De fato, eu estou meio que ainda construindo como que Eu seria também. essa contribuição, essa prática, né? Vamos dizer assim, né? Eu estou meio que tentando construir isso ainda, né? De como que a gente poderia contribuir, né? De fato, o que a gente poderia encaminhar, Eu também né? estou no mesmo estágio que você, Rodrigo. Eu estou aqui É, exato, pensando, a exato. Ainda cabeça mais está aqui assim, tentando. porque é uma situação complexa, né? E que é muito plural, né? Vamos dizer assim. E aí, de Sim. fato, fica difícil você definir uma coisa é, pronta, assim, de bate-pronto, né? Vamos dizer. Então, não sei. Tô aqui tentando maturar. Talvez se a gente tiver mais uma. Então, não sei, eu pensei agora, talvez seja uma viagem minha, talvez mais um painel no início do ano, talvez com essa proposta do Diego, essa questão de ouvir de dentro para fora, né? Essa questão de ouvir as comunidades, talvez seja uma coisa bem interessante também, né? Não sei, talvez pode ser uma viagem minha, mas talvez que a gente consiga começar a lapidar mais o pensamento, né? Ouvindo não só a pessoa que está envolvida com o hospital, com a defesa civil, com a universidade, mas também ouvindo um pouco a fala da comunidade, talvez, não sei. A, Fred, a cabeça tá a mil aqui. Ô, Fred, oi. Pois não, Bem, Sandra. o- A Sandra pediu um pouquinho. Peraí, Marujo, deixa a Sandra falar, que ela. eu até escrevi aqui essa fala do Diego, né? Porque, como eu falei, eu atuo na área dessa questão das comunidades por causa dos empreendimentos. E a sua fala, eu concordo. Eu acho que seria bem pertinente, dentro do que o Diego falou, das dores da comunidade, para 2025, a gente está trazendo esses atores principais, mas eu acho que uma proposta também interessante para a gente seria a gente trazer a presença de alguns conselheiros ambientais, porque os conselheiros ambientais eles têm uma fala, eles atuam no dia a dia. Então, eu acho que se a gente ouve a comunidade e a gente ouve conselheiros ambientais, eu acho que isso também vai fazer a gente ter um formato melhor de ouvir e como a gente pode contribuir nessa formatação e também acabar, se de repente, ter alguém do Estado. Quem são as pessoas que realmente precisam fazer parte dessa história, desse contexto? E a gente convidar algumas pessoas que realmente têm essa relevância e a gente trazer isso. Mas eu acho que o conselho, a presença dos conselheiros do meio ambiente, eu acho que seria interessante, a comunidade, principalmente as associações. Nós temos, por exemplo, algumas instituições no Rio que já têm essa experiência. Na semana que vem, por exemplo, nós vamos ter um evento da Rede Favela Sustentável. Ninguém melhor para saber dessa dor da comunidade do que essa rede. Então, eu acho que a gente poderia pensar quem são os atores principais que poderiam estar somando nesse tema e a gente convidar, né, para 2025, mas a gente já ir com essa fala
para o G20. Isso é a minha sugestão, tá? Sim. E eu posso até, de Talvez. repente, indicar alguns conselheiros, não só do Rio, mas quem sabe a gente ouvir uma outra cidade ou um outro estado, como é que está funcionando, e a gente fazer essa troca. Obrigada. Boa, Sandra. Marcelo. É, eu penso o seguinte: a gente está numa Câmara de Desenvolvimento Sustentável e a gente, direta e indiretamente aqui, está falando da necessidade de uma cultura sustentável. Uma cultura sustentável, na minha concepção, ela passa, sobretudo, a partir de um pensar, que é o nosso pensar que orienta nossas ações. Então, esse pensar sustentável para agir de forma sustentável. E aí a gente tem um poder muito grande, enquanto fórum, da integração de instituições públicas, privadas, do terceiro setor. Então, isso é uma condição potencial. E, então, essa possibilidade de cada vez mais a gente conseguir, neste contexto, neste fórum, integrar o conhecimento científico, o conhecimento do senso comum. Então, a ciência, o pragmatismo, ele torna-se necessário. E aí, quando a gente fala de atores, a gente está falando, na verdade, de protagonistas, né? Eu acho que o campo, a realidade, né? A gente pode dialogar sim, a gente pode criar ações onde o fórum, de fato, ele começa a pensar a partir dos ambientes, a partir dos contextos. E aí integrar falas, de repente, já pensar projetos, né, grandiosos que podem ser convertidos em programas onde esses atores sejam, de fato, protagonistas, né? Aí com todas as instituições de ensino, pesquisa, etc., e tal, pensando objetivos comuns, e aí a gente faria um escopo, mas, na verdade, essa fala é importante, essa fala do contexto, né? Independente de ser comunidade ou não, mas são atores, somos protagonistas, né? Não estamos falando em condições excludentes, a gente está falando somente de comunidade, a gente está falando que do asfalto, do morro, todo mundo está sendo acometido de alguma forma. Então, a gente não, essa condição de includência é muito importante, e aí tem que ter cuidado para não excluir. Não tem um protagonista mais ou menos importante, não tem um ambiente mais ou menos que não está sendo afetado direto ou indiretamente. Então, acredito que a gente pode começar, enquanto fórum, de repente, pensar a proposta de fato, estarmos, né, nas instituições, nas organizações, nos ambientes, nas comunidades. E aí, quando eu falo de comunidade, que a gente tenha a possibilidade de pensar que comunidade nós estamos falando. E aí, o asfalto ou o morro, carinhosamente com os dois, não sem condições excludentes, mas muito pelo contrário, é uma condição orgânica e dinamizadora do que nós desejamos, né, para pensar, né, que, na verdade, nós estamos aqui para pensar, de alguma forma, contribuir para políticas públicas. O que a gente precisa, o que é de seres humanos melhores, né, instituições mais aprendentes, fórum mais aprendente, para contribuir para se pensar políticas públicas. Então, acho que é nessa direção que a gente precisa seguir. De repente, direcionar, né, algumas ações, algumas estratégias, de forma onde a gente saia um pouquinho desse ecossistema extremamente rico e necessário, mas possa, de alguma forma, estar adentrando, de fato, as situações e para que a gente dialogue com um pouco mais de propriedade, né? Talvez seria a proposta de pensar grandes projetos e ações pontuais, estratégicas aí no seu desenvolvimento. Então, você acredita que a gente já pensar para o início do ano que vem um painel onde a gente traga as falas, né? Traga um pouco essa coisa de dentro para fora, você também concorda plenamente com isso, né? Sem dúvida nenhuma, até porque, se eu não me engano, no início do ano passado ou no início desse ano, se eu não me engano, foi do ano passado, né? A gente abriu a comunidade lá, e eu me lembro que a tia Ju, na ocasião, ela falou da importância, né, dos movimentos nas comunidades, né? Sim. E aí, quando a gente fala de comunidade, a gente está falando de. A gente já começa a rotular, que a gente fala de comunidade e a gente está falando de pessoal mais fragilizado, mas que comunidades nós estamos falando? E aí, se a gente for
simplesmente incluir com tanta propriedade de comunidade, a gente exclui o asfalto. Então, quer dizer, a gente tem que começar a pensar que equidade nós estamos falando, que inclusão nós estamos falando, que diversidade. Então, quando a gente fala de equidade, aí a gente vai na essência da equidade, que vem do latim a equitas, que é ser justo nas mais variadas dimensões. Eu acho que é mais interessante para pensar. A gente está pensando em política pública é para tudo e para todos. Né? Eu acho que a gente tem que pensar isso com mais carinho. Ok, Marcelo. Diego? Só contribuindo, estou aqui pelo Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, com relação à fala do Marcelo, acho que, na verdade, o que eu propus aqui quando falei da gente trazer, né, o olhar da comunidade, é porque, por mais que a gente precise ser, né, equitativo no sentido de políticas públicas serem abrangentes, a gente tem hoje parcela da população que sofre mais quando a gente fala, por exemplo, em eventos climáticos extremos, né? A gente está falando, por exemplo, de uma população que, se está na rua e começa a chover, tem, por exemplo, o que a gente chama hoje de ansiedade climática, né? Voltada para saber se ela não sabe nem se a casa dela vai estar lá quando ela voltar, se ela vai ter, de repente, um possível deslizamento, se vai ter uma enchente, se ela consegue voltar, se ela vai perder tudo que ela alcançou. E eu falo isso até com alguma propriedade, porque, para além do trabalho no CRA, eu trabalho também como diretor de sustentabilidade no Carnaval do Rio de Janeiro, né, que também, né, tem muitas comunidades envolvidas, e a gente faz trabalhos nesse sentido, e eu sei que a população que está nessas comunidades sofre em demasia, se comparada à população do asfalto. Eu acho que, claro, a gente não pode desconsiderar, né, fazer políticas públicas voltadas só para um perfil de população, mas a gente precisa dar mais atenção a essa população que é mais impactada quando a gente está falando de questões sociais e ambientais. Falo isso com presença de quem está ali próximo de diversas comunidades e vê, né, que quando acontece qualquer tipo de situação, como a gente tem tido agora, como onda de calor, como fortes chuvas, enfim, nesse sentido, a gente acaba, de alguma forma, tendo um impacto muito maior, porque, né, por exemplo, a quem tem melhores condições numa onda de calor pode ligar o seu ar-condicionado. Será que todo mundo tem condição de ligar ar-condicionado? Quem liga tem condição de pagar uma conta de luz? Se tem hoje? Parece bobeira o que eu estou falando, mas eu sei porque eu converso com muitas pessoas, acredito muito nessa política que vem de dentro para fora, né? Acho que hoje a gente tem muitas soluções, eu gosto de dizer assim, pasteurizadas, né? São políticas prontas. Então, se você fala de meio ambiente, logo se pensa em hortas comunitárias. Será que essa é a maior dor realmente? Será que a gente não está falando de problemas com saneamento, com esgoto, com a questão de deslizamento, com a questão de enchentes, né? Enfim, de alagamentos? Então, assim, hoje o que eu penso é que a gente precisa fomentar essa leitura de dentro para fora, ouvir quem é mais impactado, claro, sem desconsiderar todo o restante da população, mas ouvir quem é mais impactado para que a gente possa propor soluções efetivas, porque tem soluções que são muito bonitas no papel, mas que são pouco efetivas para resolver problemas, principalmente dessa população em situação de vulnerabilidade. Enfim, só para contribuir nesse sentido e talvez ser mais explicativo no que eu trouxe aqui. Ok, Diego. Pode não, Sandra. Eu gostaria de contribuir com uma fala do Diego. Quando eu acho que, na verdade, essas pautas elas começaram a surgir, né, dentro da nossa fala por causa do tema. Porque quando a gente fala, né, da questão que nós colocamos aqui do racismo ambiental, então o racismo ambiental ele é direcionado para esse público. Mas isso não quer dizer que estamos trazendo mais uma proposta de exclusão. Nós puxamos um tema sobre o racismo ambiental, aí entra essa fala do Diego e do Rodrigo, como somatizar isso sem criar subtemas ou querendo fazer o papel do governo ou de algumas instituições. Nós estamos aqui para trazer uma proposta dentro do que está aqui, das cidades resilientes. Então, é sem excluir. Só que não podemos deixar de falar, como o Diego mesmo citou, que a realidade é muito aquém que chega nessas pessoas. Então, quando a gente está falando desse racismo ambiental, desse tema, desse mapeamento, a gente acaba tendo que falar uma palavra
algo que a gente está acostumado a ouvir, educação ambiental, e que ela perpassa para todos os públicos, independente se é na comunidade, se é na área urbana. Então, eu acho que essa fala nossa tem a ver com a proposta da questão da educação ambiental, e esse racismo ambiental ele envolve todas as pessoas, sendo que ele tem um público-alvo. E por isso eu concordo com a fala do Diego, quando ele diz das dores da comunidade, não é excluir ninguém. Obrigada. Obrigado, Sandra. Eu acredito que a gente esteja caminhando para o fechamento de um outro painel no início do ano que vem, né? Que, na verdade, seria uma continuação, se vocês olharem a nossa ata da reunião, né? A gente vai ver que na Vala Dora, ela destaca 3 elementos: planejamento, quais políticas terão mais êxitos, intersetorialidade e gestão a partir do território, né? Ou seja, de certa forma, ela já aponta para essa ação que a gente está pensando agora, né? Ela já está começando a apontar exatamente para isso. Ela traz essa colaboração. Então, vale a pena a gente começar a pensar como a gente vai trabalhar. Obviamente, na primeira reunião da Câmara Setorial, fica quase que impossível a gente ter um painel logo na primeira Câmara, porque exige toda uma gama de convite, de contatos. Então, e a gente vai acabar não se falando depois do G20 de uma forma tão efetiva, né? Entre o período de dezembro, janeiro, e falando em situações climáticas entre janeiro, verão, janeiro, fevereiro, as chuvas do Rio de Janeiro são exatamente esse momento que é terrível, né? Mas entre esse período que a gente não vai ter muito contato e logo depois a gente já pode começar a pensar nesse sentido. E aí eu vou convidar vocês a começar a pensar em nomes, começar a montar esse painel desde já, para que a gente possa... Porque o que eu percebo? O painel que aconteceu na última reunião foi excelente, mas está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa para direcionar o nosso pensamento, né? Nosso pensamento, como ele foi muito complexo, a gente está pensando o leque de raciocínio está muito grande, então a gente vai ter que acertar isso. Então, vamos começar a pensar nesse próximo painel para que a gente possa trazer nomes interessantes e ver exatamente o que a gente acabou de falar aqui, né? Esse planejamento, essa questão da e não vai sair. Essa questão do território, das comunidades, né? E a gente tentar fechar isso tudo e ver qual o plano que a gente vai traçar, né? Ok? Pode ser? Fred, Fala, Jô. eu passei ali no grupo do Já estou te WhatsApp. chamando de Jô, Josiane. Fique à A Letícia. vontade. Isso é mérito de histórico de relacionamento institucional. Eu também te chamo de Fred. Toma liberdade. Então tá certo. Mas eu mandei ali com uma sugestão de evento. Vai ter na Casa Firjan, semana que vem, um evento gratuito, falando sobre o lançamento das normas da BNT, de ISO 56000, né, que trata de economia circular. Então, talvez seja uma boa oportunidade aí da gente começar a introduzir também, não sei o quão profundo o tema está nesse grupo, né? Mas pode ser um tema para o painel, né? Economia circular é um tema amplo. Essas normas visam justamente botar de uma forma estruturada, alinhar conceitos, né? Enfim, eu não sou nenhuma estudiosa, sou relações institucionais de uma empresa associada ao Siquird, então eu vou também participar como capacitação. Vem uma pessoa da nossa área de economia circular, né? Eu trabalho para a Braskem, então vem uma pessoa da própria área, a gente tem uma área na empresa global, né? Inclusive da equipe da Fabiana Quiroga, com quem, né, quem palestrou naquela sessão que a gente fez lá com o Simperge na própria Alerj, né, ano passado. Então, eu convido a todos, eu acho que é bacana a gente nivelar informações aqui e a gente pensar, né? Economia circular é um tema que necessariamente envolve questões sociais, questões ambientais, então é sustentabilidade na veia. Eu acho que pode ser um tópico que a gente possa explorar também nesse painel.
do ano que vem, Fred. Excelente, Josiane. Tá? Ok, então fica dada, né? Então, o convite está feito. Vamos começar a pensar nesse painel de uma forma muito carinhosa. A Câmara Setorial de Sustentabilidade tem uma tradição de fazer painéis maravilhosos, né? A Josiane, inclusive, participou através da Braskem de alguns, né? Muito legal, muito interessante. Então, vamos lá. Vamos continuar isso nesse período. E semana que vem, se Deus quiser, a gente vai se comunicar pelo WhatsApp mostrando a estrutura da nossa jornada G20, né? Estamos trabalhando arduamente para que tudo dê certo. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer um pouco antes por causa do período eleitoral. E mesmo não sendo uma eleição estadual, mesmo sendo municipal, a coisa acaba esbarrando e se cruzando, e a gente tem uma certa limitação na época de eleição, né? Mas agora estamos correndo atrás desse barulho, né? Para a gente ver se a gente consegue fechar logo isso. Semana que vem, se Deus quiser, a gente tem um resultado disso aí. Bom, a palavra ainda está aberta se alguém quiser falar mais alguma coisa, mas eu acredito que a gente já tenha mais ou menos direcionado, né, o nosso caminho. Mas se alguém quiser falar, essa é a hora. Mais alguém? Fred, Pois não, aproveitando, Sandra? aproveitando a fala da Josiane, amei a proposta, tem tudo a ver, mas hoje, assim, dos temas que você colocou aí, do que a gente está falando aqui, eu foquei, estou assim, totalmente voltada para a gestão dos territórios. Eu acho que tudo que a gente está falando aqui tem tudo a ver. E agora, aproveitando a fala da Josiane, dentro da fala da economia circular, eu acho que seria interessante a gente trazer a fala que também tem a ver com o que a gente está falando de gestão de territórios aqui. Eu gostaria de sugerir a presença da fala da economia solidária. Tem muito a ver com essa fala de gestão nos territórios, entendeu? Eu gostaria de sugerir a fala da economia solidária, porque tem muito a ver com o que a gente está abordando aqui, tá? É Ok. isso. Ok, mais alguém? Oi, eu, Aline, Cadê você? Aline, você está aí. tô aqui, tô quietinha, porque ao mesmo tempo estou fazendo várias coisas. Eu vou fazer uma fala, algumas falas, né? Eu quero, antes de mais nada, dar um bom dia a todos, agradecer pelo evento que foi maravilhoso. Eu queria mais, tá? Eu queria mais, eu queria Vamos ter mais, continuação. pelo visto. Tá? Realmente, eu sei que hoje em dia, para eventos remotos, eles não podem ser muito longos. Realmente, eles têm que ser curtos, têm que ser objetivos, mas ficou um gostinho de quero mais. E em cima aí, principalmente do evento que foi realizado, no sentido de criar aí uma proposta, tá? E um pouco dos pontos que foram colocados, a minha sugestão seria, e aí no caso até da Alerj, compor uma comissão que tenha como principais, frente aí a questão da emergência climática, pelo que a gente está vendo também nos Estados Unidos, no Brasil ainda mais, né? Isso daí não, ou seja, todos os problemas ligados aí à emergência climática, ou seja, já se instaurou, não tem limite. Então, minha sugestão seria criar uma comissão, e nessa comissão que tivesse integrantes da Defesa Civil, dos hospitais. Por quê? Porque eu acredito também que eles já têm algumas coisas prontas. Então, por exemplo, plano de contingência, eu tenho certeza que a Defesa Civil já tenha. Né? Então, que a Alerj possa dar esse start de regulamentar, não, mas de vamos criar uma comissão e que essa comissão já se coloque aí metas para que tenha já algumas ações, porque a gente sabe que, como mesmo foi falado, eu escutei, janeiro está aí. E janeiro, infelizmente, Deus me livre aqui, mas
para ter outro problema lá em Petrópolis e em outros lugares mais, não custa nada. E que se coloque metas, prazos. Ó, vamos ter uma ação assim, essa. Eu acho que hoje a LERJ tem uma força importante aí para que as coisas se concretizem. Então, a minha sugestão principalmente seria essa. Ok, Aline. O Rodrigo está falando que o período chuvoso vai até março. Lembrando, né? São as águas de março, fechando o verão, né? O Fred, eu palestrei esse ano na Rio Innovation Week e um dos meus slides brincava sobre duas músicas que a gente vai ter que mudar, que é Rio 40 graus, que não é mais 40 graus, é 41, 42, 43, 44 para mais, e Águas de Março, que não é mais Águas de Março, né? Águas de Março, Abril, Maio, Junho, as músicas já ficaram aí para trás, tamanho o problema que a gente enfrenta hoje, né? Com relação às Verdade. questões climáticas. E Aline, lembrando aí das possíveis tragédias que normalmente acontecem na região serrana, eu já fico até meio preocupado, que eu moro na região serrana, né? Aí já fico pensativo, né? Bom, gente, então é isso. Então aí as propostas, vamos pensando, vamos refletindo, não vamos deixar de nos falar, né? A gente se encontra na jornada G20, com certeza aí, se Deus quiser, pessoalmente. Quero ver a UERJ lá, viu, Rodrigo? Quero ver se você vai trazer esse povo da UERJ, os alunos, para a gente participar do evento. Seria muito importante a participação de vocês, da UERJ, de todas as instituições, né? Então, a gente se encontra e a gente se fala antes disso, tá? Com certeza a gente se fala antes disso. Eu vou colocar para vocês na semana que vem como é que está a estrutura do fórum, como é que estão os temas, como é que estão, quem são os palestrantes, como é que está tudo, tá? Pode deixar que a gente vai deixar tudo certinho. Não tem problema não, Pando, tudo bem. A sua colaboração foi ótima, mesmo através do chat, foi excelente, é excelente. A gente percebe que você está presente nas reuniões, sem dúvida, né? Muito obrigado. Então, vou agradecer a todos, espero vocês, né, na jornada e a gente vai se falando até lá. E já viu que 2025 nós estamos preparando algo muito interessante. Então, vamos lá. Isso aí, isso é empolgante, tá bom? Um grande abraço para vocês. Um abraço. Um abraço, Fred. Tchau, Obrigada, pessoal. pessoal. Bom dia, boa semana. Um abraço.